Melhor do que ter sucesso é saber viver e aproveitar a sua trajetória. E isso, a mulher inspiradora que a gente trouxe aqui hoje para o site euclidesdacunha.com vai saber dizer com maestria. Jane, seja muito bem-vinda ao nosso quadro. E desde já, quero começar perguntando sobre a sua trajetória. Você, que desde criança já sabe o que é empreender, já vem com essa veia do empreendedorismo. Aos 7 anos de idade, já vinha para a feira, já escolhia o melhor ponto e já vendia seu geladinho e ainda trazia sua família. E isso você fez ao longo da sua história. Conta um pouco pra gente como é que tudo isso começou. Bom dia, Viviane. Jace, muito obrigado ao site euclidesdacunha.com. Então, eu acho que eu já nasci, na verdade, querendo transformar. A gente nasce, com cada um com um propósito, lógico. E como eu já venho sempre contando, aos 6 anos eu decidi sair da roça, eu sou do povoado de Roça de Cima, e aos 6 anos eu vim morar na cidade. Estudar com as filhas dos meus padrinhos, às quais sou muito grata pelos 7 anos que convivi aqui, e aprendi. E assim, mesmo estudando aqui, eu vendia geladinho aos sábados, então para juntar dinheiro. E aos 8 anos eu já tinha dinheiro, meu irmão, minha irmã, minha mãe, todo mundo na poupança com esse dinheiro que eu já trabalhava pequena, acordava 4 da manhã, então eu acho que eu já nasci com a mente de empreendedora, para pegar o melhor ponto, para vender. Então assim, cada um nasce, eu acho que com a direção, não sei, para levar a sua família ou para vencer. E graças a Deus eu Exatamente. Nasci. Jane, inclusive você teve que fazer uma escolha lá no início, que foi, você quer um garrote ou você quer ir para a cidade estudar? Quem foi que fez essa proposta para você? Quando eu conheci meu padrinho, aos 6 para 7 anos, eu fui conhecer meu padrinho, ele morava em Benegó, Custódio, e aí ele perguntou: minha filha, você quer um garrote ou você quer estudar na rua? E aos 6 anos eu decidi que queria estudar na rua, porque eu sabia que estudar mudava o mundo. Então quem estudava, quem conhecia, tinha conhecimento, então mudava o mundo. E eu queria mudar o mundo desde aquela época. Então eu podia ter escolhido uma outra coisa, mas eu preferi estudar. Eu sabia que eu ia ser muito grande se eu soubesse muito mais coisas, se eu aprendesse. E eu sabia que também, lá onde eu nasci, eu não ia ter esse êxito tanto de que lá era Mobral, a gente estudava à noite com todo mundo. Então eu sabia que dali, eu estudando, eu ia mudar o mundo. O mundo para mim, da minha família, das pessoas que convivem comigo. E foram várias viradas de chave, né, Jane? Começou nas pequenas. Primeiro essa virada de você vir para a cidade estudar, depois a virada de, decidir vender geladinho, criar uma poupança para mim e para minha família, depois barraca na feira. Barraca na feira. Como é que foi a história da barraca na feira? Então, a barraca na feira foi, na verdade, foi já uma segunda fase, foi quando a fase ruim da minha vida, que eu já tinha passado 7 anos, que meu pai faleceu, e aí a gente decidiu todo mundo sair do povoado e vim, e eu que decidi isso, que vinha para cá trazer todo mundo para morar aqui na cidade, porque eu já ia fazer 5ª série. Então, para mim, só saber estudar e vencer não era bom, para mim não era tão gratificante. Eu queria que todo mundo viesse, minha mãe viesse para a cidade, meus irmãos viessem estudar, e assim fiz. Trouxe todo mundo para a cidade, a gente já tinha uma casa aqui, e a gente começou a lavar roupa, fazer faxina, e isso, não nasci para isso. Eu sempre botei isso na minha cabeça, que não era aquilo que eu queria ser muito mais. E aí a gente colocou uma barraca na feira, mesmo assim eu vi que não ia ter muito sucesso naquela barraca, e aí eu decidi, mãe, eu vou vender tudo e vou para... Isso eu já estava com quase 15 anos, eu vou vender essa barraca, a única coisa que a gente tinha, e vou para Salvador fazer o curso. Porque eu via necessidade, que eu via que na cidade não tinha salão. E eu passava naquela rua, Viviana, ali próximo, onde tem a estátua, só tinha um salãozinho e fazia fila, e aquilo me chamou a atenção. Então, deu aquele estalo, é isso que eu quero. E eu já tinha um jeito, eu já cortava cabelo na roça, eu já cortava o cabelo pessoal, o pessoal lá de casa, e aí eu disse, é isso que eu quero. E aí eu fui morar, num lugar que não foi tão legal, mas na casa da minha tia, com muito amor, na verdade, eles ficaram com a gente lá, eu e meu irmão na época, e eu fazendo curso, sem dinheiro quase para pegar 11, mas assim, firme e forte, chegava lá de primeira, pegava todo mundo que chegava lá, eu pegava lá para fazer escova, para fazer o melhor, porque eu sabia que se eu treinasse muito, eu ia aprender mais. Jane, persistência, coragem, fé, sabedoria. Quando você perdeu o seu pai, você ocupou, de fato, o lugar do seu pai na família, o lugar de chefe da família. E você vem fazendo isso, eu acredito que até hoje, tentando conduzir todo mundo para um melhor lugar.
Jane, como é que foi lidar com a perda do seu pai, a ida do seu pai? Assim, foi difícil. Na época, a gente fica sem chão, né? Porque assim, meu pai era o meu porto seguro. E meu pai é que me trazia toda segunda-feira de cavalo para a cidade para estudar. Então, assim, eu perdi isso. Eu disse, e agora? Eu não ia ter mais ele para me trazer todo. Eu morando aqui na casa de. Na época era na casa de Helena e Zefinha, então eu não tinha quem trouxesse, não tinha carro, não tinha ônibus. Então eu vinha de cavalo ou então vinha de bicicleta com o vizinho lá. Então, quando meu pai morreu, eu perdi o chão. Então, assim, eu procurei força e foi nisso que eu disse. Então, não só vai ser eu estudar. Então, vai todo mundo para a cidade, a gente vai ficar todo mundo se unir, todo mundo, e trabalhar no que for. E vencer todo mundo, mas todo mundo junto, unido, né? Quando tinha ou quando não tinha. Vai todo mundo. E até hoje, graças a Deus, continua assim. Jane, como você quer que uma mulher entre no seu salão e saia todas as vezes que você abre a porta há 35 anos? Eu sempre pensei em transformar, né? Transformar quem entra, porque quem entra não só quer cortar um cabelo, não só quer fazer uma mecha. Às vezes a cliente chega lá, ela quer transformar até o que ela está pensando, o que ela vem pensando, baixa autoestima, né? Abaixo da autoestima. Então, quando ela sai de lá, eu quero que ela saia radiante, não só com o cabelo que eu fiz, mas se sentindo valorizada, bonita, feliz. Essa sensação que eu espero que eu esteja fazendo esse longo desse tempo. E autoconhecimento também, não é, Jane? Você saber também olhar para o outro, enxergar o outro e não querer dar aquilo só que ele quer. Exatamente. Mas compreender o que ele está passando. O que ele está, ouvir, sempre ouvir. Assim, ouvir, eu acho que é uma coisa assim, que é muito bom. Você, assim, o cliente chega, você tem que ouvir o que ele tá querendo, porque às vezes nem sempre é exatamente o que ele quer, que ele termina fazendo. E assim, o que nem aconteceu com você ontem? Você entrou sem saber nem que queria fazer nada, e eu enxerguei algo que eu queria, na verdade, fazer, que transformasse a autoestima, mas se reconhecer como mulher mais bonita, mais sexy, né? Mais poderosa. Chorei. Chorou de emoção. Jane, maternidade. Como você encara a maternidade? Como é que foi a sua maternidade, seu processo? Então, antes até da minha maternidade, eu quero contar um pouquinho de que, assim, antes de eu engravidar, assim, eu lutei assim, durante 15 anos juntando dinheiro. E quando eu estava já juntando um bom dinheirinho, foi aí que veio a maternidade. E aí eu disse, meu Deus, né? A gente acha que o mundo vai se acabar, que a gente não vai conseguir mais fazer os projetos que a gente estava, e que também muita gente falava isso para mim. Mas, Jane, logo agora você estava no auge, não sei o quê, tal. Mas, assim, eu digo que Deus nunca dá nada para a gente que a gente não possa carregar. E assim, quando eu fiquei grávida de Marina, eu sabia que minha vida ali ia transformar, mas transformar para o bem. Foi uma coisa muito positiva, foi muito forte para mim. E difícil também, porque era assim, era um filho, era marido, era casa, era um salão, ser empresária. E eu estava começando no auge, que estava todo mundo, na verdade, né, me procurando fazer cabelo, e eu estava juntando uma boa grana. Mas eu assim enfrentei com muita dificuldade, mas com fé, sempre com muita fé em Deus. Porque para mim o que me envolve é a fé, é a esperança, é a vontade de sempre estar querendo crescer. E sempre fazendo bem, sempre sendo muito educada, sempre muito prestando atenção no que a pessoa tem para falar para a gente. E lembrando da sua trajetória lembrando constantemente. Sempre. Eu sabia que assim, eu não podia errar. Então, quando você tem esse propósito e você não quer errar, você não olha para trás, você só quer vencer. E aí eu comecei, mesmo com Marina pequena, trabalhando muito. Quando a Marina completou 15 anos, foi bem a oportunidade, né? Você sempre estar com pessoas boas, que é aquela história que eu sempre falo, assim, esteja sempre com pessoas que te levem para frente. Esteja sempre com pessoas positivas do seu lado. E na época, como eu já estava com o salão, conheci Regina Santana, que é uma representante de Salvador, que ela me fez o convite para ir para a Europa, passar 15, 20 dias na Europa fazendo curso. Foi a sua primeira viagem? Foi a minha primeira viagem. Então eu nunca imaginei na minha vida, eu que nasci lá na Rota de Cima, num povoado, eu digo, gente, eu vou para Paris, para a Holanda, para a Bélgica, para vários países. E assim, aquilo assim, eu digo, não, eu tenho que fazer isso, porque eu acredito que o aprendizado é muito maior do que eu ter um salão. Eu tinha o dinheiro para fazer meu salão na época, eu estava com a filha pequena, que para mim era uma luta, né, com o marido e tudo, e eu deixar tudo para passar 15, 20 dias na Europa. E assim eu fiz, peguei meu dinheiro. E financeiramente você estava preparada para poder ir nesse Era o único dinheiro que eu tinha. Era o único que eu tinha. Era o dinheiro que eu já tinha juntado a minha vida inteira, eu acho que 15 anos da minha profissão.
juntado esse dinheiro que eu ia fazer o salão, que era um grande sonho da minha vida, era derrubar e fazer meu salão. Esse dinheiro eu tinha. Então, na vida a gente tem várias viradas de chave, né? Como a gente estava falando, né? Que várias viradas de chave, assim, que você tem que decidir, tomar decisão, qual a melhor decisão você tomar. E naquela hora, a minha decisão foi, eu acho que o aprendizado vai me enriquecer. Então, como eu sempre falo, eu acho que o aprendizado, você procurar conhecimento, ser uma pessoa de muitos conhecimentos, você roda o mundo e você conquista o que você quiser. Eu sabia que com aprendizado eu podia trabalhar em qualquer lugar e ganhar dinheiro. Com o salão, não. Se eu tivesse um salão bonito, eu não ia conseguir, sem o aprendizado eu não ia conseguir alcançar o que eu desejava, o que eu sempre sonhava. E aí foi nessa hora que eu fui, né, com a cara e a coragem, sem saber falar inglês. E como seus familiares receberam essa notícia? Todo mundo, você tem coragem, porque até então ninguém da minha família nunca tinha ido para nenhum país da Europa. E eu sem saber falar inglês, sem saber falar nada de inglês, né, comprei um dicionáriozinho para tentar me virar lá, né, mas enfim, com a cara e a coragem, como sempre fui, como sempre enfrentei a vida desde pequena, a gente tem que ter muita coragem, determinação e saber o que você quer. E assim fui, a gente foi para a Holanda, fizemos um curso de colorimetria naquela época, um curso super avançado. De lá a gente foi para Paris, a maior feira do mundo. Imagina, eu nem acreditava que eu estava na maior feira do mundo, mas eu consegui, mesmo sem saber falar inglês, eu consegui assimilar tudo que eu via lá. Então eu via que era muita inovação, era muito cabelo bonito. Foi na época do Mega Hair que eu trouxe. O pessoal lá, eles não falavam, né, falavam inglês, mas eu entendia o que eles estavam falando. Então para mim ali foi assim, o auge. Para mim, na verdade, foi o auge do início da minha profissão. Para mim, a minha vida de empresária começou ali. Eu comecei a enxergar que a coisa era muito grande, que o mundo da beleza era muito amplo, que eu podia, na verdade, navegar por várias, dentro dessa área, que eu ia ter sucesso em qualquer uma que eu trouxesse muita informação de lá. Então foi um novo olhar. E assim foi um novo olhar. Então eu acho que essa foi a maior virada de chave para ser empresária. Então, quando eu voltei, já voltei com a mente totalmente diferente, já voltei sabendo como eu queria fazer meu salão. Eu queria fazer um salão amplo, que quem chegasse, quem estivesse lá no fundo, ao mesmo tempo eu conseguisse me conectar com todo mundo. Eu queria essa conexão com meus clientes, com quem chegasse, eu prestar atenção quem está fazendo uma coisa, quem não está. Então, isso eu já cheguei com um olhar totalmente diferente. E assim fiz, trabalhei mais um tempinho e aí construí o meu salão. Na época que eu construí o meu salão, eu botei 15 cadeiras. Todo mundo dizia, é absurdo você fazer isso numa cidade de Euclides, que todo mundo tem uma ou duas cadeiras. Mas eu pensava alto, sempre pensei alto. Eu disse assim, um dia eu vou ver esse salão lotado aqui. Então eu imaginava ver o salão assim, com todas as cadeiras sentadas. E graças a Deus eu vejo, né, tem dia que não tem uma cadeira para ninguém sentar. Então eu fico muito feliz por essa decisão lá que eu tomei, de pegar meu dinheiro, de investir em conhecimento. Que quem não investe em conhecimento também não sai do lugar. Exatamente. Então, para mim, foi uma... Jane, a história do Mega Hair num avião, eu quero saber dessa história. Essa história, a gente conta as coisas que eu vivi, ó. Então, a história do Mega Hair, uma amiga minha, né, que morava em São Paulo, ela ia viajar comigo para a Europa e estava louca para mudar, né? Na primeira viagem, Primeira viagem. E eu colocava Mega Hair na época, aqueles dinozinhos de liguinha, né, que passava quase 8 horas. E aí eu preparei o cabelo, mandei as fotos, e no avião, eu sentada na cadeira de costas, e eu botei o Mega Hair. Ela saiu de São Paulo com o cabelinho curtinho, chegou com o cabelão grande e cacheado. Então, é assim, todo mundo até hoje, as meninas lembram, né? Regina até fala, Jane, até hoje eu não acredito que você botou o Mega Hair dentro do avião. Então, foram 12 horas de viagem, e durante essas horas, eu ia botando Mega Hair. Eu só pensava no dinheiro, que eu ia dizer, pelo menos vai ser 2 mil a mais aqui, já eu tô juntando meu dinheirinho. Então você já foi ganhando dinheiro, como a mente é empreendedora, já foi juntando dinheiro dentro do avião. Não, você não ter preguiça, você não ter má vontade para as coisas, assim, não era nem só, lógico que o dinheiro, né, vale, mas assim, eu ficava pensando, o sonho dela era chegar em cabelão, ela tava louca pra botar o Mega Hair, você não ter, sabe, você ter sempre boa vontade. Quando você tem boa vontade, e você quer sempre agradar e fazer o melhor para as pessoas, a gente faz isso sem perceber. Na verdade, não foi nem uma coisa programada, foi mais para deixar ela feliz do que mais foi dentro do avião. Jane, no empreendedorismo, é uma coisa que se diz sempre, que as pessoas têm que saber cair e têm que saber levantar. Todas as vezes que você se levantou mais forte? Mais forte. Então, eu acho que quando você, às vezes passa a época que você está um pouquinho mais desanimada, depois vem uma injeção, você se fortalece, as pessoas são muito mais poderosas. Então, você vê que tem muito poder. Então,
quando você dá uma, assim, por questão de tempo ou de época que você está achando que não quer mais, daqui a pouco você recebe, que nem agora, essas palestras da mulher empreendedora, deu um ânimo assim, sabe? Diz, pô, eu tenho um potencial para muita coisa, eu posso fazer muita coisa ainda. E eu tenho muito para oferecer, tenho muito para mostrar, né? Para entregar, entendeu? Então, sempre que acontece que você dá uma coisa, você vai ser só, bem mais forte, né? Você vem querendo fazer mais. E assim, a gente tem muito potencial, né, nós mulheres. Jane, como falando em mulheres, como você recebeu a informação da sua filha quando ela decidiu seguir a sua profissão? Quando Marina decidiu, porque assim, eu deixei ela pequenininha para viajar, então eu sempre fazia isso, eu deixava ela e viajava. E ela me via muito viajando, dizia, minha mãe viaja muito, não sei o quê. Quando ela começou uns 8 anos, eu começava a levar ela para o salão, porque não tinha onde ficar, levava para o salão. E ela ficava me vendo. E então, com 8 anos, Marina já sabia a cartela de cor toda. A cartela sabia o que era louro escuro, louro médio. Então, eu achava aquilo ali, eu ficava super feliz. Naquela época, eu já ficava muito feliz, né? A só ela sabia a cartela de cores. Todo vendedor que chegava, dava até brinde a ela, porque ela já sabia. E aí foi meio que, teve uma época, com 13 anos, ela já não queria vir muito, mas eu trazia para poder ela me ver trabalhando, para poder ela me ver que tinha que trabalhar muito para poder conseguir as coisas. E eu sempre quis que ela seguisse o caminho dela, que fosse no salão ou que fosse em qualquer uma outra área, mas contando que ela quisesse trabalhar, que ela tivesse muita força para seguir a carreira dela. E aí, muitas vezes eu ia buscar lá, sem ela querer e tal, mas depois quando ela começou a vir, que ela começou a ver aquilo, que aquilo era muito grande, ela começou a ver que aquilo ali era muito próspero, entendeu? Ia dar, aquilo ia, na verdade, ela podia até, na verdade, melhorar muita coisa que eu estava fazendo para melhor. E assim fez. Então, quando ela com 15 anos, ela decidiu o que queria ser. Ela falou, minha mãe, eu quero ser, é isso que eu quero, mas eu quero ser diferente. E eu disse, não estou fazendo nada certo? Então, para mim também foi assim, né? Não, eu acho que suas mechas não estão tão boas, isso não está tão bom. E às vezes ela começou a me criticar, e às vezes, assim, meio que eu ficava triste. Mas eu sabia que era uma crítica construtiva, que ela queria, na verdade, que eu melhorasse aquilo que eu já estava fazendo. Mas que como eu trabalhava muito, eu não conseguia enxergar, porque às vezes a gente precisa de pausa na vida. Como eu estava te falando ontem, a gente precisa de pausa para poder reorganizar tudo. E às vezes você está fazendo as coisas no automático, e você não consegue ver onde é que você está errando. E aí foi quando ela disse, eu quero fazer isso, eu quero fazer mecha, eu quero fazer isso bem melhor. E vou procurar. Procurou o melhor curso, e na época eu mandei ela com 15 anos para São Paulo, fazer um curso com um cara que na época era referência. E aí ela disse, embora minha mãe, eu disse, não vou, eu quero que você vá só, porque eu não quero lhe interferir em tudo que você vai aprender lá. Eu quero que você vá de mente aberta e volte com a cabeça cheia de novidade. Porque agora você vai me ensinar. Porque o retorno, além do retorno, tem que ser isso. Você ensina a hora e outra hora você aprende. E você também tem que saber reconhecer a humildade de melhorar também. Porque a gente às vezes acha que está fazendo a coisa mais certa do mundo e às vezes, para os olhos das pessoas, não está fazendo tão bem. Não é que eu esteja fazendo nada errado, mas eu podia melhorar muito e eu não via isso. Eu não conseguia enxergar que eu poderia melhorar esse lado, essas coisas que eu estava fazendo, assim, fazendo muita mecha, tudo parecida uma com a outra, parecia que era um cabelo só, eu não conseguia personalizar. E quando ela veio, né, na época, eu lembro que a gente cobrava 150 por uma mecha, fazia 10, eu já achava que estava arrasando. Ela chegou assim, mãe, a gente não vai poder fazer mais 10 mechas, a gente vai fazer só 4 mechas por dia. Aí eu disse, eu não vou ganhar dinheiro com isso, o que eu queria era ganhar mais dinheiro. Ela disse, não. A gente vai fazer uma mecha personalizada, a gente vai botar valor em cima disso, valor de uma mecha bem feita, de uma mecha personalizada para cada cliente. Cada pessoa é uma pessoa, então vamos personalizar isso aí. Aí foi quando começou essa outra virada de eu ter que reaprender tudo e ter que recomeçar de novo, né, com tanta informação, com tanta técnica que ela trouxe. E eu lembro que chegou uma cliente que era advogada, a primeira vez que chegou uma cliente que era advogada lá, ela disse, mãe, eu vou atender. Eu disse, pelo amor de Deus, Maria, essa menina é advogada, se você errar, a gente tá perdido. E aí ela fez o cabelo sozinha, tomou a responsabilidade, fez o cabelo sozinha. Quando ela terminou o cabelo, ela cobrou R$600. Eu corri para não ver ela dando preço. E assim, a cliente, né, disse assim, Marina, adorei, tá perfeito, era tudo isso, eu até achei que o preço foi ótimo, não sei o quê. E hoje eu falo que assim, eu falo para ela, toda vez que ela vai lá, eu atendo ela até hoje. E assim, eu digo, você foi a primeira cliente que, na verdade, que Marina atendeu quando voltou.
E aí virou realmente, foi outra virada, porque a gente começou a personalizar, a ver o que era melhor para cada cliente, o que combinava com cada cliente, entendeu? A cor que combinava para cada tipo de pessoa, qual o tipo de mecha. E aí a gente começou a fazer muito sucesso, mas era muito que a gente não tinha agenda. O pessoal pagava antecipado para poder fazer mecha, né? Comigo e Marina. E aí, quando estava no maior auge da vida, a Marina parte para mim e disse: minha mãe, estou indo para a Europa, vou morar, passar uma temporada lá. E assim, aí me tirou o chão de novo, porque na verdade, eu ficava meio que mais segura com ela ali, fazendo as duas, aquela coisa toda, e Marina vai. E eu fiquei numa situação que não conseguia nem dar conta direito dos clientes. Voltei a trabalhar muito de novo, muito. Marina ficou lá um tempo, porque ela queria também mais. Marina, como eu, é muito persistente, e ela foi para poder buscar algo mais novo, uma identidade dela, né? Na verdade, eu falava isso: procure sua identidade sempre, para você não ser filha da Jane, você ser a Marina. E ela foi para lá, e ela fez inglês, fez curso, trabalhou, entendeu? Fez várias academias boas e voltou, né? E voltou mais forte, né? Voltou mais forte, e cada vez que ela voltava para o salão, ela me dava mais coragem, porque eu dizia assim: não, eu tenho muito que aprender ainda. Então eu achava que eu via que eu tinha muito que aprender. E aí a gente começou de novo a fazer muita cliente, sem hora. A gente trabalhava até 10, 11, 1 hora da manhã. Várias vezes a gente trabalhava até 1 hora da manhã. E aí foi na época que ela disse assim: vou embora para Salvador, mais uma vez. Né? E eu tive que assumir, mas aí eu já estava confiante, procurei também cada dia me aperfeiçoar, como até hoje. Eu venho sempre, cada dia, procurando melhorar, né? Não só na parte administrativa, na parte de empreender mais no salão, mas na parte também de estar sempre trazendo algo novo, algo mais personalizado, algo mais direcionado para cada cliente. E eu sempre estou procurando fazer isso. Todo ano eu faço uma boa viagem nos melhores do país, aqui ou fora, né, ou fora, e sempre para trazer, porque eu acho, trazer novidade, porque assim, eu acho que eu sempre quis fazer sucesso aqui no Clides. Sim, o mundo da beleza, ele muda, né? Ele muda muito. Quando você acha que aprendeu uma coisa, o ano que vem tem outra coisa. Então você tem que estar sempre conectado, né, sempre nas tendências que vão vindo, porque a beleza é como é moda, né? Então a gente tem que estar sempre melhorando, e cada dia mudando também. Exatamente. E adaptando para cada público. E assim, hoje meu público é diferente. Antigamente eu tinha um público mais velho, hoje eu tenho um público mais novo. Hoje eu tenho menininhas de 14, de 15 anos, 16 anos. Então meu público mudou também. Então se minha cabeça não mudar junto, você fica para trás. Fica para trás. Qual a próxima virada, Jane? Então a próxima virada são planos. Eu não quero ainda falar muito, tá? Mas a gente já conversou sobre isso. Que assim, você tem que deixar legado. Né? Nessa vida não adianta você passar, aprender e você não deixar. Então são planos que vai ser no outro podcast aqui a gente falar sobre isso. Mas assim, estou com vários projetos, né? Vários projetos para assim, eu tenho que deixar esse legado, tenho que deixar o que eu aprendi para outras pessoas, porque a gente vai passando o tempo, a gente envelhece e tem que deixar a gente, né, passar esse conhecimento todo. E principalmente para as pessoas de Euclides da Cunha, que é o seu interesse. Crescer também, então, ajudar a evoluir. Ajudar a evoluir, porque assim, eu fico às vezes, não sei se eu fico alegre quando entra uma pessoa que eu vejo que está entrando com a maior força no salão, e aí depois eu fico triste com pessoas que eu vejo que não aproveitam tanto, que podiam estar voando, né? Estão ali do meu lado, estão ali vendo, e às vezes eu queria que as pessoas crescessem mais, que tivesse mais força de vontade, na verdade. Eu acho que seria um pouquinho mais força de vontade, de querer aprender mais, de querer, sabe, cada dia crescer mais. Porque quando a pessoa cresce, não me incomoda, não. Me dá orgulho. Exatamente. Jane, falando em orgulho e crescimento, qual a mensagem que você deixa para as mulheres, principalmente as mulheres que empreendem na sua área hoje aqui na cidade? Acho assim, é você procurar aprender mais, né? Tá sempre em busca de trazer algo melhor. Se preocupar mesmo com o que o outro faz e procurar trazer mais conhecimento e fazer, porque o mundo é grande, a cidade é grande, os clientes são muitos clientes, e que cada um procure uma direção de estar sempre trazendo o melhor dentro da sua área, não só na área da beleza, como na área de outros comércios, né? Você trazendo sempre, procurar sempre estar junto com pessoas que estão levando para frente, sempre com pessoas com projetos que estão sempre encorajando mais a gente, né? Como o projeto de Jace, né? Mulheres Inspiradoras, que eu vi que esse ano realmente revelou muita gente aí, né? Que foi muito bacana.
e que encoraje mais as pessoas, que a mulher tem muito potencial. A gente tem potencial, né, de empreender, de mãe, de mulher, né? Mil e uma função, e a gente dá conta. Então, acho que mulher tem muito o que oferecer. Exatamente. Né? Gente, há 35 anos, a Jane está nesse mercado, está no empreendedorismo, aqui na cidade de Euclides da Cunha, e é uma referência hoje, tanto aqui quanto na região. Jane, só lhe agradecer pela oportunidade de você ter vindo aqui narrar a sua história. Não foi uma história fácil, foi uma história de altos e baixos, como a de muitas pessoas, porém, nem todo mundo enxerga essa história. Só enxerga como você está hoje. Então não presta atenção, nem passa a saber como você era antes. Então vir aqui é importante e contar essa história é importante porque você encoraja muitas meninas, muitos jovens que estão aí na cidade querendo empreender, querendo crescer. E isso potencializa esse processo. Então só lhe agradecer, o site euclidesdacunha.com e o quadro Mulheres Inspiradoras também espera ter você aqui mais vezes. E eu queria agora que você deixasse uma mensagem para a gente finalizar o quadro e, claro, já deixar uma abertura aí para o próximo. O próximo. Então, quero agradecer, né? Quero agradecer primeiro a Deus, né? E agradecer também minha família, né? Minha irmã, minha mãe, meu irmão, né? Meu esposo, minha filha, que me incentiva muito. Agradecer as pessoas que sempre estiveram comigo ao longo desses anos, que foram pessoas para mim muito importantes. Sem elas eu não estaria aqui, eu não teria feito sucesso. Que só faz sucesso quem tem pessoas do lado que nos ajudam, né? E, assim, agradecer a todos os clientes, principalmente, que sempre confiaram, que quando eu falo assim, gente, não fica parado, eu vou atrás de você. Então, assim, eu sou muito grata aos clientes, às pessoas que gostam do meu trabalho, que me admiram, que, né, gostam de me ver contar minha história lá no salão. Então, sou muito grata a tudo. Agradecer a Jace, né, euclidesdacunha.com, ao projeto Mulheres Inspiradoras, porque eu acho que eu estou aqui hoje por causa desse projeto, viu? Esse projeto me deu força para me vir falar aqui hoje, porque, né, não é fácil. Né? Conhecer você, Vivi, foi assim, uma alegria muito grande. Obrigada, igualmente. Me conhecer, assim, e assim, a gente ter se conectado também, porque assim, eu digo que pessoas positivas se conectam com pessoas positivas, sempre, e isso vale para quem, né, em qualquer área, sempre se conecte com pessoas positivas, que te levem para frente, que te empurrem, ou que andem junto com você. Então, agradecer a tudo isso, agradecer a vocês. Obrigada. Obrigada a você que nos acompanha, que está aqui conosco, tanto no site euclidesdacunha.com, quanto no quadro Mulheres Inspiradoras. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.